Um corpo para de viver, mas ele nunca para de contar a sua própria história. Hoje, a gente vai decifrar essa linguagem silenciosa, explorando a ciência fascinante da tanatologia, que é o estudo médico-legal da morte. É isso mesmo. A morte aciona um relógio biológico com uma contagem que não para. E a ciência forense? Bom, ela aprendeu a ler as horas nesse relógio. Vamos descobrir juntos como os peritos desvendam todos os segredos que um corpo guarda. Para começar, vamos para o básico, né? O que exatamente é essa ciência? E mais, como a própria morte é definida do ponto de vista da medicina e da lei? Olha, a tanatologia forense é muito mais do que só um atestado de óbito, viu? Ela é uma ferramenta importantíssima nas investigações, ajudando a responder perguntas vitais. Foi acidente? Suicídio? Ou um crime? As respostas começam a ser escritas no próprio corpo. E aqui tem uma distinção que é, assim, fundamental. A morte cerebral é um coma profundo, mas o coração ainda pode bater. Agora, a morte encefálica é a parada total, irreversível, do tronco cerebral, que é o centro de comando do corpo. E é esse o ponto final perante a lei, o momento que define a morte. Ok, uma vez que a morte é confirmada, o corpo começa a se transformar. E isso é imediato. Vamos dar uma olhada nos primeiros sinais que aparecem, os indicadores que não deixam dúvida. São exatamente esses os sinais que um socorrista ou um médico procura para declarar o óbito no local. Eles são a confirmação de que os sistemas centrais do corpo, tipo a respiração e a circulação, desligaram de vez. A primeira peça que se mexe nesse relógio da morte é a temperatura. O corpo, que já não produz mais calor, começa a esfriar. É o que a gente chama de algor mortis. Essa queda de temperatura, claro que depende do ambiente, mas é uma das primeiras pistas para estimar há quanto tempo a morte aconteceu. Pensa bem, sem o coração para bombear o sangue, a gravidade simplesmente assume o controle. O sangue começa a se acumular nas partes mais baixas do corpo e isso cria essas manchas arroxeadas. Para um perito, isso é ouro, indica a posição exata do corpo depois da morte e diz se ele foi movido ou não. Aí, claro, vem o famoso rigor mortis. É um processo químico que vai enrijecendo os músculos. O mais interessante é que ele não acontece de uma só vez. Ele segue um padrão bem previsível, sabe? Começa nos músculos menores, como os da mandíbula, e depois vai se espalhando. É mais um ponteiro no relógio da morte. Beleza. Agora que a gente já viu os sinais isolados, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Vamos ver como esses fenômenos se combinam para criar uma linha do tempo bem clara para as primeiras 24 horas. Isso, gente, é a essência da cronotatatognose, que é basicamente a arte de determinar a hora da morte. Dá uma olhada na linha do tempo. Se um perito encontra rigidez só na mandíbula, ele sabe que a morte aconteceu há poucas horas. Se o livor mortis já está fixo, quer dizer que já se passaram pelo menos umas 8 a 12 horas. Cada estágio é uma peça a mais nesse quebra-cabeça. Certo, mas e depois das primeiras 24 horas? Bom, aí o corpo entra numa fase completamente nova. Uma transformação bem mais longa que é tocada pelos micro-organismos. A gente entra no campo dos fenômenos cadavéricos destrutivos, começando pela putrefação. É que a putrefação não é uma coisa só, sabe? Ela acontece em 4 fases bem distintas. É o processo em que as próprias bactérias do nosso corpo começam a reciclar a matéria orgânica. E cada estágio deixa marcadores visuais e químicos que podem indicar a passagem de semanas, meses ou até anos. E o que dá o pontapé inicial para tudo isso? É a tal da mancha verde abdominal. Geralmente ela aparece umas 24 horas depois da morte e é o primeiro sinal que a gente pode ver de que a decomposição bacteriana começou com tudo. E conforme os gases vão se acumulando, na fase seguinte, acontece uma coisa bem curiosa, para não dizer sinistra. Pode surgir na pele um padrão que parece uma rede escura. Isso é a chamada circulação pôstuma, que é basicamente o mapa dos vasos sanguíneos sendo revelado pelos gases da putrefação. Mas olha só que interessante. A decomposição não é o único caminho. O ambiente onde o corpo está tem um papel decisivo. Em condições muito específicas, a natureza pode seguir uma rota totalmente diferente, a da preservação. E aí a gente entra nos chamados fenômenos conservadores. A gente está falando de 2 extremos, basicamente. De um lado, num lugar super quente e seco, a desidratação é tão rápida que as bactérias nem conseguem agir e o resultado é a mumificação. Do outro lado, num solo úmido e sem oxigênio, as gorduras do corpo podem virar uma espécie de cera, a adipocera, que preserva a forma do corpo por séculos. Então, a partir do momento da morte, o corpo começa uma jornada completamente nova, oferecendo um monte de informações para quem sabe como ler esses sinais.
No fim das contas, a tanatologia mostra pra gente que a morte não é um ponto final, não é o silêncio, é o começo de uma nova história biológica. O corpo vira um arquivo, sabe? Um último testemunho que, para quem tem o conhecimento, continua a revelar os segredos da vida que um dia esteve ali. E a pergunta que fica é: que outras histórias ainda estão lá, esperando para serem contadas?